Olá, meu nome é Luciana e o nome do meu projeto é Teatro Caixa Preta. Falar um pouquinho aqui da temática, a arquitetura teatral, ela começou a sofrer várias transformações a partir do século XX, principalmente dentro da Bauhaus, e começou a ser questionado o palco italiano, que é o palco convencional que a gente tem, que é o palco na frente e a plateia atrás, porque é um formato muito duro de teatro, então não tem muito essa relação com a plateia. Então começou a se estudar formas de desconstruir esse espaço cênico. E daí cada vez mais o teatro ele deixou de ser apenas um espetáculo e começou a ser mais tratado como uma vivência, trazendo as pessoas para dentro da peça. E as principais tipologias que a gente tem aqui em Porto Alegre é basicamente o palco italiano, né? E exceto pelo palco de teatro de arena, que fica ali na Borges, mas de resto é tudo palco italiano. Das problemáticas, a mais gritante para mim é esse questionamento de por que o teatro se desenvolveu tanto ao longo do tempo e a arquitetura não acompanhou esse processo. Porque o teatro contemporâneo é marcado por transgressões, por diversas possibilidades cênicas, espaços diferenciados, relação com o público, e esse espaço convencional do palco italiano, ele não cabe toda essa flexibilidade, tudo isso, ele é muito duro. E também essa questão de que quase todos os teatros de Porto Alegre têm o mesmo formato. Então, isso é algo que me incomoda bastante. No teatro convencional, a caixa preta é esse espaço que delimita onde está ocorrendo a cena. Então, é onde marca esse mundo paralelo que não tem relação com o exterior. Então, a minha proposta é que tudo seja uma grande caixa preta, que tudo seja um espaço cênico, que não tenha essa divisão entre público e plateia. Por isso, o nome do teatro. Então, a ideia é seguir as estratégias como ter fácil acesso, ser localizado no centro, ter flexibilidade com possibilidades diferentes de layout, ter um auditório aberto para ter esse contato com a rua, ter um layout atípico para ser algo que chame a atenção da população, né? Ser uma coisa diferente, que Porto Alegre ainda não tem, e ter essa conexão com a cidade também, para que isso vire um ponto turístico. O terreno, atualmente, ele é um estacionamento da Brigada Militar, ele é praticamente desocupado, fica na Avenida Mauá, no centro histórico, então isso traz várias questões favoráveis, dá para criar uma relação com diversos pontos importantes da cidade, marcos culturais. O terreno, então, ele ocupa a quadra inteira, então ele não tem vizinhos colados na divisa, o que favorece a insolação e questão de ventilação também, de conforto térmico. É um espaço super acessível, que tem pelo menos 30 linhas diferentes de ônibus, fica no centro da cidade, então só por isso já é um espaço acessível. Fica numa topografia plana e tem várias áreas verdes ao redor. Eu peguei duas referências que ilustram bem coisas que eu quero trazer dentro do meu projeto. O primeiro é o Teatro Oficina, que fica ali em São Paulo, que ele foi revitalizado pela Lina Bobardi e é tombado atualmente pelo IFAM. A principal característica dele é essa questão da desconstrução do espaço cênico e essa coisa de que a plateia e o público eles se fundem. Então, ele é um teatro estreito que tem esses mezaninos e a plateia pode tanto ocupar os mezaninos como o vazio central. Não tem essa definição, então isso é algo muito interessante que eu quero trazer para dentro do meu projeto. E o outro é o Centro Cultural João Nogueira, que fica no Rio de Janeiro, lá no Meier. E ele tem essa questão muito forte da flexibilidade de layout. Ele tem essas arquibancadas retráteis, que daí ele pode assumir várias formas diferentes. E outra coisa muito interessante é que na revitalização eles tiraram as telhas do último pavimento e daí criaram uma praça com restaurantes e lojas abertas ao público. E é muito interessante que eles conseguiram trazer o centro da cidade para dentro da edificação e é o que eu quero fazer no meu projeto também. Para a construção do partido, então, primeiro foi elevar a altura da edificação para que conseguisse ter essa visual do Guaíba, transpassando a altura do cais. Depois criar essas grandes aberturas, uma no térreo para ter esse contato com o passeio público e a outra lá em cima para ficar o bar-café, para a gente ter essa visual do Guaíba. Depois um volume secundário que transpassasse esse primeiro para deixar a forma um pouco mais dinâmica. E depois a ideia foi rebaixar o piso da praça para proteger um pouco esse espaço da turbulência da avenida e criar então um segundo auditório, esse completamente aberto ao público. E depois criar rampas que vão contornando a edificação, fazendo com que ela seja realmente um trajeto de contemplação à cidade nessa área tão privilegiada que está o terreno. E por último, afastar o revestimento do osso da fachada para que ele tenha uma fachada ventilada e que vai acabar favorecendo o conforto termoacústico da edificação.
Os condicionantes legais, então eu fiz uma comparação da legislação e como o projeto está. Eu tenho uma taxa de ocupação de 75%, que é mais ou menos 621 metros quadrados. Eu estou construindo só 596, altura máxima de 33, eu estou construindo 27. E a área máxima construída é 2.980, eu estou construindo 1.629. Esse terreno ele tem isenção do recuo de jardim, e ele também não tem vizinhos na divisa, então eu posso colar ele nas divisas do terreno, eu não tenho esse problema. Então aqui eu tenho essas vistas da Siqueira Campos primeiro, depois da Mauá, depois da Padre Tomé. Daí a gente consegue ver aqui esse volume, ele é um pouco mais baixo. E daí a gente consegue ver também esses dois rasgos aqui, primeiro no térreo e depois esse rasgo de cima, que é onde vai ter essa visual para o Guaíba de fato. E esse volume aqui também é o lugar onde está abrigando os acessos das rampas para dentro da edificação. Agora, entrando aqui no projeto, tem essa primeira planta aqui que é de subsolo. E no subsolo eu tenho só o meu reservatório inferior, os meus dois poços dos meus dois elevadores e o duto de entrada de ventilação da minha escada à prova de fumaça. Aqui no térreo eu tenho o meu acesso. Daqui a gente desce essa rampa e chega aqui nesse auditório secundário, que é aberto com essas arquibancadas e essa proteção aqui de vegetação. E daí subindo a rampa de novo, a gente dá aqui diretamente no hall. A rampa ela se inicia aqui dentro e a partir dessa parte ela já começa a ser externa. Nessa parte aqui tem toda a circulação vertical. E aqui a gente tem a copa e vestiário, que fica a serviço dos funcionários. Então aqui a gente tem algumas vistas. Essa aqui é a esquina da Mauá com a General Bento Martins. A ideia para esse piso aqui de concreto é fazer esse piso com fibra ótica que nem tem na orla do gasômetro. Então a ideia é conectar esses dois locais que são perto, fazer um percurso, né? Uma intervenção urbanística onde esses pisos se juntem e criem um percurso. E daí aqui é o meu auditório aberto, com esse rebaixo de 1 metro, né? Que daí a gente consegue ver que ele fica um pouquinho mais protegido, é aberto, mas ainda assim dá uma sensação de mais privacidade para o local. Aqui no segundo pavimento é onde se inicia o teatro. Daí aqui a gente tem essa primeira acesso da rampa com o prédio aqui no foyer. Temos todos os banheiros, a projeção do mezanino com escadaria. A ideia é então fazer módulos de arquibancadas retráteis, módulos com 6 bancos, fazer módulos pequenininhos para que possa facilitar o transporte. Então daí eles vão poder passar pela porta, pode movimentar eles para onde quiser. Além dele ser retrátil, a ideia também é colocar rodinha embaixo, daí fica mais fácil ainda para transportar e guardar essas arquibancadas no depósito, porque eu estou propondo aqui só uma simulação de quando o teatro precisar assumir uma forma mais convencional, ele ter essa possibilidade também, mas não significa que essa deva ser a única. A ideia é ter outros tipos de formas também. Aqui as arquibancadas elas estão assumindo esse local dos mezaninos, então tem esse espaço aqui no meio livre, tem essas escadarias que também são um espaço cênico que acabam conectando esses mezaninos. A ideia é que se tenha também outros layouts, poderia ter cadeiras independentes, sabe? Que daí fica mais fácil de movimentar. Uma coisa que se tem bastante também é teatro de palco giratório, que se chama esses palcos onde a peça ela vai girando, tipo, ela não tem um lugar específico. Tu chega nela, tá acontecendo um lugar, e daí tu vai transitando, sabe? Não precisa ser todo mundo sentado. A ideia é realmente desconstruir isso. Mas enfim, essa é uma simulação que eu fiz pra gente ver que também ele funciona dessa forma. Então eu coloquei uma referência de escadaria com esse material de chapa perfurada. Como é um espaço pequeno, a ideia é conseguir abrir ele o máximo possível, né, tendo mais prioridade visual. Então acho que esse material ele funciona para isso.
colocar piso de madeira, porque é o ideal para atividades de dança, onde tu tem bastante impactos, acaba amortecendo a articulação. Então, aqui no terceiro pavimento, então, a gente tem a administração e o camarim. Aqui o mezanino do teatro. Aqui na estrutura, para vencer esse vão de 20 metros, eu fiz essa estrutura de treliças e pilaretes. Aqui no quarto pavimento tem uma sala multiuso e um depósito. E aqui a cabine técnica, que eu achei o lugar mais favorável para conseguir visualizar. Aqui a gente tem uma visão do que está acontecendo embaixo, uma visão do que está acontecendo em cima. Aqui são algumas imagens agora do terraço. Então aqui está o Guaíba. A gente chega pela rampa aqui e dá nesse espaço, mas a gente também pode acessar por dentro, né? Aqui está o Bar Café, que está nessa imagem aqui. Então aqui é a planta baixa disso tudo. O Bar Café com sanitários. Aqui no sétimo pavimento, então, é a casa de máquinas, onde eu vou estar colocando toda essa parte de reservatório superior, ar-condicionado e gerador. Nas rampas, então, vai aço cortem, nesse volume secundário concreto polido, e nesse volume da caixa preta a ideia é brincar com diferentes tons escuros de placas metálicas e deixar um afastamento entre elas, e com a fachada ventilada colocar uma iluminação atrás para conseguir trazer um pouco mais de leveza para esse volume robusto. Aqui está uma referência de fachada, os devidos cortes, com as suas respectivas fachadas da Siqueira Campos e da Bento Martins. E é isso, chegamos ao final da minha apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção.